Porque o goleiro ter bom passe não é o suficiente para ele praticar um bom jogo de posição. E como isso faz do Ederson, goleiro do Manchester City, o melhor goleiro da história jogando com os pés. Para um goleiro praticar um bom jogo de posição não é suficiente somente ele ter um bom passe. Ele precisa de um aspecto que dentro dessa cultura tática é chamada de intenção ou intencionalidade, que é a capacidade que o goleiro tem, e serve para outras posições, mas nesse caso a gente está falando do goleiro, de jogar a partir dos conceitos do jogo de posição de forma intencional. Não é uma coisa ocasional que por acaso ele fez naquela jogada. Ele teve a intenção de aplicar no modelo de jogo da sua equipe aquele conceito do jogo de posição. Ou seja, não basta o goleiro ter apenas um bom gesto técnico do passe. Ele precisa encontrar os passes a partir do jogo de posição, dos conceitos de jogo de posição. E Rafa, que conceitos são esses? Eu quero destacar dois: a capacidade de encontrar homem livre e a capacidade de jogar a partir das vantagens. Ou seja, isto é, se um passe ele sai, mas não tem a intenção de encontrar um homem livre, não tem a intenção em primeira fase de construção de conseguir assim jogar a partir das lógicas das vantagens, pode ser que esse passe, o gesto, a execução, a maneira como o goleiro bateu na bola tenha sido perfeito, mas para uma equipe de jogo de posição ou não foi o suficiente ou não gerou nada ali. E é por isso que a gente vê uma porrada de equipe aí que tem goleiro que tem bom passe, tenta jogar a partir dos conceitos de jogo de posição, mas as coisas não casam, porque não houve esse match, esse entendimento para a posição, para o goleiro. E assim a equipe não consegue progredir no campo, porque o goleiro, apesar de ter bom gesto técnico, ele não consegue aplicar os conceitos do jogo de posição. Eu poderia até falar de mais conceitos aqui do jogo de posição, mas eu vou ficar com esses dois que para mim são os principais. Então o que é identificar homem livre? Imagine que uma equipe que tem um goleiro que joga bem com os pés está em sua primeira fase de construção, está saindo para o jogo, e o adversário vai pressioná-lo alto, ou seja, o adversário vai colocar ali muitos jogadores para abafar a saída de bola dessa equipe. Então nessa situação que o adversário está no bloco alto pressionante, eu estou saindo para o jogo, estou na minha primeira fase de construção, o adversário ele tem dois caminhos: ou ele vai igualar numericamente a minha saída, ele vai encaixar ali de maneira que não sobre nenhum homem livre, o que é mais incomum. Até existe essa moda na Europa hoje, nas equipes que do mais alto nível, da primeira prateleira, mas tá meio que ainda muito exclusivo desse primeiro patamar do futebol europeu. Ou ele vai fazer como a maioria das equipes fazem, que é tentar fazer o encaixe, mas não vai igualar numericamente, ele vai encaixar ali, ele vai tentar pressionar com menos gente para poder ter gente na sobra, para poder fazer com que a sua última linha não fique desguarnecida. Então, se a equipe adversária no seu pressing igualar numericamente a minha saída de bola, o goleiro é homem livre, ou seja, o goleiro ele vai ter bola sem ser pressionado, porque o adversário vai pressionar, ele vai igualar os jogadores de linha. Dificilmente ele vai colocar um a mais para pressionar o meu goleiro, porque isso significaria uma inferioridade numérica na última linha dele. Ou seja, até as equipes que vão igualar numericamente, que vão correr esse risco, vão deixar o meu goleiro como homem livre. Já as equipes que correspondem à maioria dos casos, quando eles fizerem a pressão, imagina que eu tô ali construindo com 6, um 4 mais 2. E ele vai pressionar, por exemplo, num 4-3-3, ou seja, os jogadores da frente, que é o que estão realmente envolvidos na pressão, são 5. Os 3 da frente, o centroavante, os 2 extremos, os 2 pontas, e os 2 meias, os 2 médio interiores, os 2 8s ali. Então é um 6 contra 5. E se você somar o goleiro aí que joga com os pés, é um 7 contra 5. Então aqui há uma superioridade numérica e há um homem livre. Percebe como aí não basta só um bom gesto técnico? Se ele faz o gesto técnico do passe maravilhoso, mas passa no companheiro errado, não adiantou de nada. E por isso que é necessário, dentro da lógica do jogo de posição, encontrar esse homem livre, ou seja, não somente ter um bom gesto técnico do passe, mas o passe encontrar quem desses 7 contra 5 tá livre. Então nesse 7 contra 5 o meu goleiro não tá pressionado e ele precisa ser bom tecnicamente, ser tecnicamente o suficientemente bom para encontrar exatamente esse jogador livre, como você tá vendo na tela aqui agora, e não simplesmente ser bom tecnicamente. Então ficou claro para você. Rafa, mas e se o adversário faz aquilo que você falou que os clubes de primeira prateleira na Europa estão fazendo?
que é igualar numericamente a saída. E ele sobe ali pressão, por exemplo, com 6, com 7, e deixa a sua última linha bater no mano mesmo, né? Como se diz na gíria. Deixa a sua última linha individual. Aí o goleiro vai precisar dominar um outro conceito do jogo de posição, que é a lógica das vantagens. No jogo de posição existem vantagens que você pode explorar em relação à sua estrutura contra a estrutura do adversário. Situações do jogo onde você tem uma superioridade, uma vantagem em relação ao adversário. E sua equipe tem que ser capaz de perceber isso, capaz de identificar essas vantagens. Essas vantagens são vantagem numérica, quando eu tenho mais jogadores em um determinado setor que o adversário, vantagem posicional, quando eu tenho um adversário dentro de um determinado espaço do campo bem perfilado para conseguir jogar, vantagem qualitativa, quando em uma situação ali eu tenho um jogador que é muito melhor que o adversário dele, qualitativamente melhor, vantagem de movimento, que é a vantagem cinética, aquela vantagem onde eu, por exemplo, arranquei e fiz um movimento de sprint antes do meu adversário, porque eu já sabia que a bola iria ali. Enfim, existe uma série de vantagens que o jogo de posição coloca no jogo, que se o goleiro souber usar, ele consegue se desenrascar bem nessa situação do adversário pressioná-lo em igualdade numérica. Então olha essa situação aqui, imagina que o adversário realmente bateu no mano aqui, subiu pressão igualando numericamente e deixou a última linha dele aqui no individual. Aqui o goleiro ele precisa perceber, e essa tomada de decisão precisa ser rápida, onde é que está a vantagem? Será que a vantagem está numa bola para o meu 9, que o meu 9 vai conseguir sustentar, fazer parede contra o zagueiro deles, e aqui ele vai conseguir ter bola sobre o adversário, a vantagem está aí? E aí que seria uma vantagem qualitativa, né? Será que faz mais sentido uma bola longa no meu ponta, no meu extremo, que vai partir antes em velocidade, e ele é mais rápido que o lateral no qual ele enfrenta, e essa bola no espaço para ele vai conseguir ter vantagem, vai conseguir até sair na cara do gol se ele conseguir arrastar até o final aqui a partir de uma vantagem cinética, de uma vantagem de movimento. Então o goleiro, quando tem a situação de não ter homem livre, não há homem livre na situação, ele precisa ser muito sagaz e perceber qual vantagem do jogo ele vai utilizar. E assim aplicar esses conceitos na sua primeira fase de construção. E adivinha quem foi o goleiro que melhor interpretou isso? O goleiro que melhor percebeu esses momentos de homem livre, de vantagens? Pois é, o Ederson, goleiro do Manchester City. Não à toa ele trabalha tantos anos com o Guardiola. O Ederson é um fenômeno, você dificilmente discorda de uma tomada de decisão dele quando a sua equipe está em primeira fase de construção. E de certa forma isso tira até mercado do Ederson, porque ele se torna um goleiro tão especialista, tão específico para esse contexto de jogo de posição, tão importante para esse contexto, que pode ser que se ele pega um treinador que não utiliza tanto o jogo de posição e não vai extrair dele aquilo que é o melhor que ele tem a oferecer, se o contexto não favorecê-lo, ele não vai conseguir ter o impacto que ele tem na equipe do Guardiola e em outra equipe. Perceba que até para o melhor da história com os pés, conseguir jogar bem, conseguir expressar tudo aquilo que ele pode, ele também precisa do melhor contexto. Futebol é contexto. Um bom jogador faz um melhor contexto faz um bom jogador. E o Ederson, ele não foi só fenômeno nessa capacidade de achar passe, de fazer a bola circular, rodar, construir a partir do homem livre, das vantagens. Ele fez isso como ninguém fez na história dos goleiros que jogam bem com os pés, dentro desse contexto de jogo de posição, inclusive. Então não é somente isso que faz o Ederson ser de topo. Ou seja, ainda tem um plus. Não, ele executou isso maravilhosamente bem, mas ainda tem um plus, que é o como ele fez isso. Aqui tem uma coisa fenomenal. E eu tive a oportunidade de ver o Ederson jogando ao vivo, eu tive a oportunidade de ver o Ederson treinar de perto, e é sempre impressionante. Todas as vezes que eu vi na TV, em jogos ao vivo, em treinos onde eu estava na beira do gramado e vi o Ederson fazer, é sempre impressionante. Parece que quanto mais perto, mais impressionante fica. Que é a capacidade do Ederson de esconder a intenção do passe. Aqui tem uma questão técnica, uma questão biomecânica do movimento do Ederson que é muito peculiar. A alavanca de movimento do Ederson é muito curta. Então, enquanto alguns goleiros, quando eles vão, por exemplo, quebrar uma bola para frente, eles precisam trazer o pé lá atrás para quebrar, para conseguir fazer a alavanca e bater na bola e a bola ir lá na frente, e esse movimento de puxar o pé lá atrás para bater sinaliza para todo mundo no jogo que ele vai quebrar a bola, que ele vai fazer uma bola longa. O Ederson não, a alavanca é curta, ele consegue, e eu não sei que capacidade, que força é essa que ele tem, ele consegue num movimento muito curto, né? Ou seja, ele traz o pé menos para trás, sinaliza menos, indica menos que ele vai quebrar a bola, e aí ele consegue bater na bola numa alavanca, numa trajetória mais curta do pé,
e a bola chega lá na frente igual. Então isso faz com que o movimento fique mais rápido, mais curto, ele esconda a intenção de fazer a bola longa, parece que ele vai fazer um passe curto e ele, pum, faz uma bola longa lá na frente e fica muito difícil para os marcadores perceberem isso, porque não dá tempo, ele não sinaliza para fazer a bola longa. Então imagine que tem ali um zagueiro que está jogando contra um atacante que vai atacar as suas costas. Quando o goleiro arma a batida, o zagueiro já perfila para correr para trás. Ele já perfila para proteger, para recuperar a profundidade. Contra o Ederson não dá tempo. A alavanca é tão curta que não dá tempo do zagueiro perceber e girar e proteger as costas. Se isso está combinado com o atacante, está bem treinado, está azeitado, o atacante vai sair na cara do gol. Como, por exemplo, nessa assistência aqui que o Ederson deu, que você está vendo aqui. Olha como ele esconde a alavanca, olha como o movimento é curto, olha como ele já coloca a bola na profundidade praticamente sem fazer força. Além disso, as achadas dele, né? A capacidade que ele tem de esconder a intenção. Ele muitas vezes abre o corpo numa direção e quebra o pé na outra, né? Ele abre o corpo, né? Tu acha que ele vai jogar com o zagueiro da esquerda, com o lateral esquerdo, até que ele vai quebrar para frente, ele quebra o pé, ele vira o pé e acha o zagueiro da direita, o lateral direito do outro lado, como você tá vendo nesse exemplo aí. Então o Ederson é muito especial fazendo isso. Então por isso, por essa capacidade técnica acima da média, com um nível de tomada de decisão para uma equipe que pratica jogo de posição absurda, pelo movimento peculiar, a mecânica que esconde o gesto, que faz com que ele bata bolas longas sem sinalizar, sem mostrar isso. Isso é muito especial, é muito diferente, e pela capacidade de interpretar os conceitos de jogo de posição quando sua equipe está em primeira fase de construção. Esse combo, para mim, faz o Ederson ser o melhor goleiro que eu vi jogando com os pés. E olha que o Ederson poderia, acho que até, quem sabe, até bater falta, né? Ele bate muito bem falta, bate até pênalti, mas ele nem entrou nessa seara aí, o que eu acho que também seria até um plus a mais para ele. Mas essa questão da maneira como ele tem o gesto, o passe, as decisões, o jogo de posição, é fenômeno nele. E aí, você concorda comigo? Discorda de mim? Coloca aqui nos comentários se eu tô certo, se eu tô errado. Eu quero saber a sua opinião. Vamos debater, sempre de maneira muito saudável, tá, pessoal? Não precisa xingar. Sei que a galera aqui do YouTube é bem pacífica, não é como outras redes sociais, mas eu vou ficar muito feliz de ver sua opinião aqui, beleza? Se você quiser saber mais sobre o que é a análise de desempenho, dia a dia de um profissional, como é que eu trabalho com os atletas que eu trabalho, para você que não sabe, eu trabalho com consultoria tática individual, atendo vários atletas, inclusive de seleção brasileira. Se você quiser entender como é que é a rotina desse analista, me segue no Instagram, @rafa.scout, como tá aparecendo aqui na tela para você, e lá você vai ter acesso a mais informações desse tipo, beleza? Então espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Abraço e até a próxima.